Olá pessoal, tudo bem? Aqui é João Dias. Venho aqui apresentar mais um conteúdo para o nosso projeto Vamos Aprender. Esse projeto que tem a direção de Yara Dias e a produção de Esther. E eu estou aqui para apresentar sobre o conteúdo de hoje. E o conteúdo de hoje escolhido foi os fatos sociais. Bom, o que são os fatos sociais? Antes vamos aprender sobre quem desenvolveu esse pensamento, que foi Émile Durkheim. Durkheim é um filósofo francês e ele desenvolveu, ele estudou os fenômenos sociais, o qual ele chamou de fatos sociais. Então a gente dividiu aqui em três, vamos dizer assim, em três ações ou em três conteúdos referente aos fatos sociais, que são os fatos sociais que são exteriores ao indivíduo, ou seja, existem fora do indivíduo, né? O indivíduo são ações que vão além do indivíduo, independente do indivíduo, independente do pensamento ou do que o indivíduo exprime de pensamento, né? De ideias. Eles são fora do indivíduo existente, né? São esses fatos. Temos também o coercitivo, que impõe penalidades, ou seja, regras que existem em determinadas sociedades que têm que ser cumpridas, né? Que são pré-estabelecidas, que você vem para cá também, que são pré-estabelecidas, que vai além do indivíduo, ou seja, que não é no controle do indivíduo. Toda sociedade tem padrões que tem que ser seguidos, e quando esse indivíduo ele quebra esses padrões dessa sociedade, ele é o quê? Ele é punido. Deixando aqui para você entender melhor, imagine o seguinte: um dia desse na sua cidade você decide, eu vou no mercado nu. Não pode, isso é uma regra. Qual é a regra? Você tem que andar o quê? Vestido, né? Se você quebrou essa regra, se você for nu para o mercado comprar, você vai ser o quê? Você vai ser punido, porque você quebrou essa regra. São regras da sociedade que o indivíduo tem que seguir, pré-estabelecidas. E aqui são as regras gerais. Ou seja, regras que existem em determinada sociedade. Mais um exemplo aqui sobre exemplo, né? Eu falei exemplo, não é exemplo. Mais um exemplo de regras gerais. São determinadas regras que existem em uma sociedade, mas não existem em outras, entendeu? Que você tem que cumprir. Tem determinada sociedade que você não pode, um exemplo, você não pode andar sem camisa, porque se você andar, você vai quebrar o quê? As regras pré-determinadas. Mas em outras sociedades você pode andar assim, sem camisa, entendeu? Então cada sociedade tem sua própria regra, sua própria vamos dizer assim, os seus próprios códigos, e quando se quebra esses códigos, voltando, você vai ser o quê? Punido. Vou dar outro exemplo aqui sobre os fatos sociais. Imagina o teu sotaque, imagina o padrão de roupa que você viste, né? Imagina o teu comportamento. Isso não são coisas pré-determinadas, ou seja, você nasceu nato com aquilo, não. Você aprendeu essas regras da sociedade em qual você vive. Então, esses são os fatos sociais. Aqui lembrando que aqui a gente está só dando uma pincelada sobre o assunto. O que é que eu indico a você? Eu indico a você a procurar artigos falando sobre esses fatos, ler livro. Inclusive, eu queria dar uma dica de um livro muito interessante que fala justamente sobre esse tema, que é de Émile Durkheim, que é o suicídio.
que fala que o suicídio é um fato social, e é um livro muito bom, e eu queria indicar para você. Então, gente, os fatos sociais são os fenômenos que acontecem na sociedade, basicamente isso. Então, estude, leia sobre o assunto, procure artigo. Então, espero que esse pequeno resumo que a gente fez possa levar você a estudar mais, a entender mais sobre a sociedade em que você vive, sobre os fatos que estrutura a sociedade em que você vive. Então, esse foi mais uma dica do nosso Vamos Aprender, Fatos Sociais, um resumo pequeno para você e que leva você a estudar, a querer saber mais sobre esse tema. Então, esse foi mais um pequeno resumo sobre o assunto. Fatos sociais, ação exteriores aos indivíduos, ou seja, algo que acontece independente do indivíduo. Coercitivo, são regras que o indivíduo tem que cumprir dentro da coletividade em qual ele faz parte, ou seja, dentro da sociedade que ele faz parte, e gerais, que são um conjunto de tudo que existe dentro da sociedade. Mas com um detalhe: o que é normal para uma sociedade não é para outra, ou seja, cada sociedade tem seu padrão. Então, esses são os fatos sociais ou fenômenos sociais. Valeu!